meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, na nossa Rádio Profecia. Hoje a igreja faz memória a São Lucas, o evangelista. É uma das figuras mais queridas e humanas do Novo Testamento. Ele foi médico, discípulo de São Paulo e autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Duas obras que mostram o coração compassivo de Deus e o rosto misericordioso de Jesus. São Lucas era provavelmente de origem grega, natural de Antioquia da Síria. Não fez parte do grupo dos 12 apóstolos, mas se converteu ao cristianismo e acompanhou São Paulo em suas viagens missionárias. Tornou-se seu fiel companheiro e colaborador. Paulo chega a chamá-lo de um médico amado, o que revela seu temperamento sensível, culto e dedicado ao cuidado ao próximo. O Evangelho de São Lucas tem um estilo literário belo e detalhado. Lucas pesquisou cuidadosamente os fatos sobre Jesus, conversando com testemunhas oculares, especialmente segundo a tradição, a própria Virgem Maria. Por isso, seu evangelho é o que mais fala sobre a infância de Jesus, a misericórdia de Deus e a oração e o amor pelos pobres, mulheres e pecadores. É nele que encontramos parábolas exclusivas como o bom samaritano, o filho pródigo, o rico e o Lázaro, e o publicano e o fariseu. Tudo em Lucas revela o rosto terno e compassivo de Deus, que se inclina sobre o ser humano ferido. O símbolo de São Lucas é o touro ou o boi alado, um dos 4 seres vivos do livro do Apocalipse, representando o sacrifício e o serviço, porque ele começa seu evangelho falando do sacrifício no templo com Zacarias. Lucas é também considerado padroeiro dos médicos, dos artistas e dos pintores, pois a tradição o descreve como alguém de alma sensível, capaz de pintar com palavras o amor de Deus. São Lucas nos ensina que a verdadeira fé nasce da escuta, da compaixão e do cuidado com os pequenos. Seu evangelho é um hino à misericórdia divina e nos convida a olhar o mundo com os mesmos olhos de Jesus, olhos de bondade, acolhimento e ternura. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulos 10, do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente e toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta a missão dos 72 discípulos. Jesus, que antes enviou os 12 apóstolos, agora envia um número maior de seguidores. Sinal de que a missão da igreja é ampla, universal e contínua. Ele nos mostra que a
Evangelização não é tarefa apenas dos padres ou religiosos, mas de todos os que foram tocados pelo amor de Deus. Cada batizado é um enviado, um missionário do reino. Jesus olha o mundo e vê uma imensa colheita esperando por mão generosa. A colheita, meus irmãos, são as almas sedentas de amor, de esperança e de sentido. Mas ele também vê a escassez de corações dispostos a servir. Por isso, o primeiro gesto do discípulo é rezar. Pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Antes de sair, é preciso dobrar os joelhos. Antes de falar de Deus, é preciso falar com Deus. Toda missão começa na oração, porque é Ele quem envia, fortalece e conduz. Essa palavra é um chamado também para nós. Há muitos que esperam um gesto de amor, uma palavra de fé, uma visita, uma escuta. A messe é o mundo e nós somos os enviados. Jesus não promete facilidade. Segui-lo é caminhar com coragem, mesmo quando o ambiente é hostil à fé. Ser cordeiro entre os lobos é viver com mansidão num mundo marcado pela agressividade, pela violência e pelo egoísmo. Mas uma força divina nesse aparente desamparo. O cordeiro é a imagem de Cristo crucificado, que vence o mal, não com o poder, mas com o amor. O missionário é aquele que não responde com ódio, mas com perdão, que não impõe, mas propõe o Evangelho. Ler a Boa Nova é um ato de coragem e humildade, é ser sinal de paz, mesmo quando o mundo prefere o conflito. Jesus pede que os discípulos confiem totalmente na providência divina. A missão não se faz com segurança material, mas com fé e simplicidade. Não é a abundância de recursos que dá fruto, mas o testemunho sincero de quem anuncia o amor de Deus. O discípulo não deve estar preso ao conforto, ao sucesso ou ao reconhecimento. A força da evangelização vem de um coração desapegado e livre. Essa simplicidade é o que dá credibilidade à nossa missão. O mundo acredita mais nas pessoas simples e coerentes do que nas palavras bonitas. A primeira palavra do missionário é paz. Não é apenas um cumprimento, mas um dom de Deus. Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo é mensageiro da paz. Alguém que leva reconciliação, perdão e serenidade aonde passa. Meus irmãos, quantas famílias hoje precisam dessa paz? Quantas casas estão marcadas por conflitos, por divisões, palavras duras? O cristão é chamado a ser instrumento da paz de Cristo. Não a paz do silêncio, dos problemas, mas a paz que vem do amor que reconcilia. O reino de Deus se torna visível onde há cura, compaixão e presença amorosa. O cristão não leva apenas palavras, mas gestos concretos de amor. Cuidar dos que sofrem, escutar os que choram, animar os desanimados. Evangelizar é curar corações, e cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, na comunidade, pode ser instrumentos de cura, com uma atitude simples, um sorriso, um gesto de acolhimento. Jesus nos envia a proclamar que o reino já está entre nós. Sempre que o amor vence o ódio, a fé vence o medo e a esperança vence o desânimo, Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do século I, viveu intensamente essa missão. Mesmo preso e levado a Roma para morrer, escreveu cartas de amor e encorajamento às comunidades cristãs. Ele dizia, sou trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Como 72 discípulos, Santo Inácio confiou totalmente em Deus, viveu a paz de Cristo e anunciou o reino com coragem até o fim. O seu testemunho nos inspira a não temer,
mas a confiar plenamente naquele que nos envia. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos lembra que somos todos missionários. Não há fé verdadeira sem missão. Cada gesto de amor, cada palavra de perdão, cada oração feita com sinceridade é uma semente do reino de Deus, lançada no mundo. Jesus continua enviando seus discípulos, você e eu, para levar a paz, a esperança e a cura às pessoas. Não importa se temos pouco, o que importa é ter um coração disponível. Porque quem vai à frente é o próprio Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, se essa palavra tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, baixe o nosso aplicativo e lembre-se, você também é o enviado do Senhor. Onde houver desânimo, leve esperança. Onde houver dor, leve consolo. E onde houver medo, leve a paz de Cristo. O reino de Deus está próximo e começa dentro de você. Deixe o amor de Deus transformar o mundo, começando pela sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, viva com fé e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.